Desde os primórdios da humanidade, o ser humano tenta compreender o poder invisível da mente. Civilizações antigas acreditavam que o pensamento era uma força capaz de mover o mundo, uma energia sutil que unia o indivíduo ao cosmos. Séculos depois, a ciência começou a olhar para essa ideia com um olhar cético, mas também curioso. Afinal, seria possível que a consciência humana tivesse um efeito real sobre a realidade física? Ou tudo não passaria de coincidência, de um desejo ancestral de acreditar que temos algum controle sobre o destino coletivo? O conceito de consciência coletiva não é novo. O sociólogo Émile Durkheim, no século XIX, foi um dos primeiros a propor que existe algo além da mente individual, um campo invisível onde as ideias, crenças e emoções de uma sociedade se entrelaçam. Ele acreditava que a coletividade cria uma espécie de mente social, responsável por moldar comportamentos e valores. O que Durkheim talvez não imaginasse é que, no futuro, cientistas tentariam medir esse campo de forma literal, observando se os pensamentos de milhões de pessoas poderiam de alguma maneira influenciar o mundo físico. Um dos experimentos mais intrigantes nesse campo começou nos anos 90, em Princeton, nos Estados Unidos. Chamava-se Global Consciousness Project. O projeto reunia dezenas de geradores de números aleatórios espalhados pelo planeta. Esses dispositivos produziam sequências completamente caóticas, sem qualquer padrão, mas algo estranho começou a acontecer. Durante eventos globais marcantes, como o atentado de 11 de setembro, a morte da princesa Diana ou grandes celebrações mundiais, os geradores deixavam de ser aleatórios. Era como se o mundo inteiro, ao compartilhar uma emoção coletiva intensa, alterasse de alguma forma o comportamento das máquinas. O fenômeno foi estatisticamente improvável, mas consistente. Os pesquisadores acreditavam estar observando o impacto da mente humana sobre a matéria. A ideia de que a consciência afeta a realidade ganhou força também na física quântica, especialmente com o famoso experimento da dupla fenda. Quando partículas subatômicas são disparadas por duas aberturas, elas se comportam de maneira diferente dependendo de serem ou não observadas. Quando ninguém as observa, elas se espalham em ondas, como se estivessem em vários lugares ao mesmo tempo. Mas, quando alguém mede o experimento, as partículas escolhem um caminho. Muitos interpretaram isso como uma prova de que a consciência humana interfere diretamente no mundo quântico, colapsando possibilidades em uma única realidade. Embora os físicos mais ortodoxos argumentem que o observador não precisa ser consciente, o mistério permanece. O simples ato de observar muda o resultado. Mas se o pensamento realmente afeta a matéria, em que escala isso aconteceria? Uma pessoa sozinha talvez cause efeitos sutis, quase imperceptíveis. Porém, quando milhões de mentes se unem em um mesmo foco emocional, algo diferente pode emergir. Durante momentos de tragédia ou esperança global, a humanidade parece vibrar em uma mesma frequência. Em diversos experimentos de meditação coletiva, pequenas reduções em índices de violência foram registradas. Em cidades onde grupos numerosos se reuniam para meditar em paz, taxas de criminalidade e acidentes pareciam cair levemente. Embora as causas possam ser múltiplas, a coincidência alimenta a suspeita de que existe uma interconexão invisível entre nós. A neurociência moderna tenta compreender esse fenômeno sob outro ângulo. O cérebro humano é um órgão eletromagnético, com bilhões de neurônios emitindo sinais elétricos a todo instante. Em teoria, cada pensamento gera um campo energético sutil. Se bilhões de pessoas pensam e sentem simultaneamente, esses campos se sobrepõem, criando uma espécie de rede vibracional coletiva. Ainda não há tecnologia capaz de medir isso de forma direta, mas a ideia ecoa em diversas áreas do conhecimento, da psicologia à física teórica. Outro ponto curioso é a forma como ideias se espalham quase instantaneamente pelo planeta. Às vezes, conceitos idênticos surgem em locais diferentes, quase ao mesmo tempo, sem que haja contato direto entre os criadores. Esse fenômeno é conhecido como invenção múltipla. O telefone, a lâmpada, o avião e até a teoria da evolução
surgiram em mentes distintas em períodos quase simultâneos. Para alguns pesquisadores, isso sugere que as ideias pairam em um campo coletivo de informação, e os humanos apenas as captam. Carl Jung chamou esse campo de inconsciente coletivo, um reservatório simbólico compartilhado por toda a humanidade. Ele acreditava que os sonhos, mitos e intuições são manifestações desse oceano de consciência compartilhada. A psicologia moderna ainda debate o tema, mas alguns estudos começam a indicar que emoções coletivas realmente influenciam o comportamento social em larga escala. Redes sociais, por exemplo, amplificam estados emocionais. Quando milhões de pessoas compartilham medo, alegria ou indignação, esses sentimentos se espalham de forma quase viral, moldando decisões políticas, econômicas e culturais. É como se o pensamento coletivo criasse ondas invisíveis que reorganizam a sociedade, mesmo sem intenção consciente. Se isso acontece no plano psicológico, talvez ocorra também em níveis mais sutis da realidade física. No campo da física, pesquisadores como Dean Radin, do Institute of Noetic Sciences, investigam há décadas a relação entre mente e matéria. Em experimentos controlados, voluntários tentam influenciar geradores eletrônicos apenas com a força do pensamento. Os resultados mostram pequenas, mas estatisticamente significativas, variações. Embora a comunidade científica permaneça cética, os dados acumulados desafiam a ideia de que o pensamento seja algo isolado no cérebro. Se houver qualquer tipo de correlação, isso significa que a mente humana tem um papel participativo no tecido do universo. Filosoficamente, essa visão muda tudo. Se a consciência é um agente ativo, então o mundo não seria algo separado de nós, mas uma extensão da própria mente. Diversas tradições espirituais antigas já falavam disso. No budismo, o universo é visto como uma projeção da consciência. Na tradição hindu, o conceito de Brahman representa a totalidade da existência, onde cada mente individual é uma centelha do todo. Curiosamente, a física moderna começa a se aproximar dessa ideia ao questionar se o universo é realmente material ou se é, em última instância, uma construção informacional. Em tempos recentes, físicos teóricos como Donald Hoffman e Bernardo Kastrup propõem que a consciência é a base da realidade, não a matéria. Segundo eles, o universo seria mais parecido com uma grande mente do que com uma máquina. Essa hipótese, chamada de idealismo analítico, sugere que tudo o que percebemos, tempo, espaço, objetos, é uma projeção da consciência coletiva. Assim, quando bilhões de consciências interagem, a realidade compartilhada se estabiliza. Mas pequenas flutuações, causadas por fortes emoções coletivas, poderiam alterar levemente essa estrutura. Seria essa a explicação para coincidências, sincronicidades e fenômenos improváveis? O tema também se conecta a fenômenos culturais misteriosos. Quando grandes massas acreditam intensamente em algo, esse algo parece ganhar forma. É o caso de figuras folclóricas que se tornam quase tangíveis, de lendas urbanas que começam como histórias e terminam com testemunhos reais. Alguns parapsicólogos chamam isso de egregora, uma forma-pensamento coletiva que adquire energia própria. Quanto mais atenção recebe, mais forte se torna. Em um mundo hiperconectado, onde milhões de pessoas focam em um mesmo tema, talvez estejamos criando novas realidades sem perceber. Durante a pandemia, o planeta viveu um raro momento de sincronia emocional global. Bilhões de pessoas compartilharam medo, incerteza e esperança ao mesmo tempo. Alguns relatórios do próprio Global Consciousness Project registraram picos incomuns de coerência nos geradores aleatórios durante os primeiros meses de confinamento. Coincidência ou não, é fascinante imaginar que a mente humana possa reagir coletivamente a eventos planetários, como se houvesse uma rede invisível de empatia que conecta todos os seres. Do ponto de vista prático, se a consciência realmente influencia o mundo, isso implica responsabilidade. Cada pensamento, emoção ou intenção se somaria ao campo coletivo, contribuindo para o equilíbrio ou o caos. Talvez por isso antigas tradições enfatizassem a importância da meditação
da prece e da compaixão. Ao acalmar a mente individual, estaríamos harmonizando o campo coletivo. A ciência ainda busca provas, mas a intuição humana parece já compreender esse princípio há milênios. Mesmo que tudo não passe de metáfora, há algo inegável. A mente humana tem poder sobre a experiência da realidade. Estudos em psicologia positiva mostram que atitudes mentais alteram o corpo, a saúde e a percepção do mundo. O placebo é um exemplo clássico de como a crença pode gerar efeitos físicos mensuráveis. Se isso ocorre em nível individual, quem pode garantir que algo semelhante não aconteça em escala global? A fronteira entre ciência e consciência ainda é nebulosa, mas talvez seja justamente aí que mora o mistério. O mais curioso é que quanto mais a ciência avança, mais ela se aproxima de perguntas filosóficas antigas. O que é real? O universo existe independentemente de nós? Ou precisa ser percebido para existir? Será que o pensamento é apenas produto da matéria? Ou será a matéria uma expressão do pensamento? São perguntas que, mesmo sem resposta, revelam algo profundo. A consciência é o maior enigma do cosmos. E se ela for de fato o tecido que sustenta a realidade, então cada pensamento, cada emoção e cada intenção molda o universo de forma sutil, mas constante. No fim, o chamado efeito da consciência coletiva talvez seja mais do que uma hipótese científica. Pode ser um lembrete de que estamos todos conectados em um nível invisível, compartilhando não apenas o ar que respiramos, mas o próprio campo da existência. Quando a humanidade pensa em conjunto, algo acontece. Nas emoções, nas sociedades, talvez até nas leis da física. Mesmo que jamais possamos medir com precisão, a intuição persiste. Há algo em nós que vai além da mente individual, um fio silencioso que une todas as consciências em uma teia viva e pulsante. E enquanto esse mistério permanecer sem resposta, a pergunta continuará ecoando no tempo. Até que ponto nossos pensamentos moldam a realidade que habitamos?